Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no segundo livro de Samuel. Falou muito ao meu coração esse texto essa semana. Eu até tinha preparado uma outra mensagem, mas ficou aqui o coração, irmãos. Segundo Samuel, capítulo 5, e o verso 17. Segundo Samuel 5 e 17, diz assim: Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregar-mos-á nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim, e feriu-os ali Davi, e disse: Rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. Versículo 22. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu. Então, diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. Amém. Os livros de Samuel, irmãos, os dois livros, eles relatam o período. Os livros de Samuel relatam o período de transição entre o governo dos juízes e a monarquia em Israel. Os irmãos sabem que Israel teve algumas fases. A nação, desde lá dos patriarcas, e uma delas foi a fase dos juízes. E a Bíblia fala que cada um fazia conforme o seu coração. E aí Deus levantava um inimigo que subjugava Israel. Israel clamava ao Senhor, Deus levantava um juiz que livrava o povo, e aquilo era um ciclo, né? De juízes e de livramentos e de pecados e de opressões. O último juiz de Israel foi Samuel. Ele desempenhou bem o seu ministério, mas a Bíblia fala que ele estava velho e os seus filhos já não tinham o mesmo valor que o pai. Os filhos eram avarentos, gostavam de um suborno. E Samuel, irmãos, esses dois livros, é nesse contexto que vai surgir a fantástica biografia de Davi, um dos maiores homens, irmãos, que pisou nessa terra. Davi foi o homem sobre quem Deus disse: achei meu servo Davi. A ideia, irmãos, é que Deus procurou, e procurou com diligência, procurou com cuidado, porque tudo que Deus faz é com diligência. E quando Deus encontra Davi, irmãos, Deus fala: eu achei. Deus procurava alguém para governar Israel. Havia um rei no trono, que era Saul. Mas o homem que estava no trono, a Bíblia fala que Deus já o tinha rejeitado. Samuel até tentou interceder por ele, ao ponto de Deus falar: Samuel, para, eu já o rejeitei, deixa ele para lá, já estou procurando outro homem para colocar no trono. O primeiro rei, Saul, que estava no trono, foi alguém, irmãos, escolhido pelo povo. Um homem bonito,
A Bíblia fala que do ombro para cima ele se sobressaía aos demais, né? Davi, não. Davi foi achado por Deus. É interessante, irmãos, que quando a Bíblia vai nos apresentar Saul, vai falar de Saul pela primeira vez, a Bíblia fala assim, que Saul, ele havia perdido as jumentas do pai. Quando a Bíblia vai falar de Davi pela primeira vez, fala, e Davi estava cuidando das ovelhas. Que diferença? Um tinha perdido as jumentas, e o outro estava cuidando das ovelhas. Deus, que procurava alguém, achou, chega para Samuel e diz assim, Samuel era o líder, era o juiz de Israel na época. Vai até Belém, na casa de um homem chamado Jessé, porque lá eu vou ungir alguém para ser rei em Israel. A Bíblia fala que Samuel chega, vai até Belém, quando ele chega na casa de Jessé, ele descobre que o homem tem 8 filhos. Deus disse para ir, mas Deus ainda não tinha dado detalhes de quem era o menino, irmãos. As coisas de Deus são assim, irmãos. Deus revela aos poucos, conforme nós obedecemos. Deus não dá de uma vez. Deus vai dando aos poucos. As coisas de Deus a gente não conquista de uma vez. Elas são aos poucos. Quando Samuel chega ali, Jessé, o pai da família, ele coloca ali os seus filhos diante do profeta, e o primeiro a passar foi Eliabe, era o mais velho. E é interessante, irmãos, que Samuel era homem de Deus, irmãos. Samuel era um homem que tinha vivido muitos anos já com Deus. E quando ele olhou para aquele menino, ele falou, é esse. Tem todo o perfil, tem todo o jeito para ser rei em Israel. E aí Deus repreende Samuel e fala, rapaz, você está olhando a aparência. Você está olhando por fora, eu rejeitei isso daí, não é esse não. Você vê por fora, eu vejo o coração. Você olha para a casca, eu olho para o conteúdo. Deus, irmãos, não se admira com a aparência de ninguém. Até porque, irmãos, o livro de Samuel, que vai falar a maior história de Samuel é justamente do rei Davi, o livro vai começar falando de uma mulher estéril. O livro começa falando de uma mulher estéril, irmãos. Ou seja, a história vai nascer com alguém que não é e que nem aparenta ser. Como é que pode isso, né, irmãos? Deus vai tratar da genealogia de um povo falando de uma estéril. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz, irmãos. Deus gosta de quem não é, de quem não aparenta ser, de quem não tem jeito para o negócio, de quem quando Deus chama, Deus fala, não é comigo, eu não sei falar, eu não sei fazer, é você mesmo. É você mesmo. Eu achei. Então sai o primeiro da fila, não é esse. Vem o próximo, e o próximo também Deus rejeita. Sabe quantos filhos Jessé tinha, irmãos? 8. Sabe quantos filhos tinham na fila? 7. Tinha o 8º filho, irmãos, que nem sequer estava na fila. Todos passaram, irmãos, e ninguém foi ungido. Será que Deus tinha errado o endereço? Aí o Samuel olha para Jessé e fala, acabaram os filhos? Aí ele lembrou, tem um que está lá no campo, cuidando das ovelhas. Aí Samuel responde, enquanto ele não chegar, ninguém senta na mesa para comer. Deus não erra o endereço, irmãos. Quando Deus escolhe alguém, irmãos, quando Deus quer capacitar alguém, quando Deus quer fazer algo com alguém, Deus não erra. Deus não erra. Se Deus tem algo para fazer em você, por meio de você, fica tranquilo. Ele sabe o teu endereço. Ele sabe onde ele vai te achar. Ele sabe onde ele vai te encontrar. Nem sequer foi colocado na fila. Chega o pequeno. Quando ele entra na casa, Deus diz para Samuel, é este, ungiu. Talvez, irmão, Jessé, o pai do menino não entendeu nada daquilo, nem o próprio Samuel entendeu. Por quê? Eu falei para os irmãos, o trono não estava vazio, o trono estava ocupado.
O trono estava ocupado por alguém, irmãos, que tinha um exército sob seu comando. Como que um menino, cuidando de ovelha, ia chegar lá no trono? O Deus que chama é o Deus que cuida da trajetória. Como que esse menino vai alcançar o trono? Deixa comigo. Foi eu que chamei. O fato, irmãos, de Deus ter chamado, não significa que todos os obstáculos vão sair da frente. Não, é aos poucos. É aos poucos, mas Deus iria cuidar da trajetória. Deus iria cuidar porque Deus chamou. Você crê, irmãos, que aquilo que Deus tem para fazer contigo é aos poucos, mas Deus vai cuidar da tua trajetória? Você só precisa confiar, ser fiel a Deus. Sabe o que é interessante aqui, irmãos? Lá em Israel, os reis, eles não eram coroados com uma coroa. Eles eram ungidos com óleo. Quando Deus disse para Samuel, vai lá em Belém, na casa de Jessé, Deus não falou assim, Samuel, faz uma coroa de ouro, do tamanho da cabeça de uma criança e leva lá, ou de um adolescente, leva lá, porque não. Deus falou assim, você pega um chifre de carneiro, enche de azeite, era um azeite específico, e vai. Pega o teu chifre, enche e vai. Ele chega lá com um chifre na mão, cheio de azeite, de óleo dentro do chifre. Os reis de Israel não tinham coroa. Eles eram ungidos. A Bíblia não fala, irmãos, da coroa de Davi. A Bíblia fala sobre a unção de Davi. Salmo 89, que a irmã Marília leu, no verso 20, fala assim, achei o meu servo Davi, e com meu santo óleo eu ungi. Você entende isso? Portanto, irmãos, o rei de Israel não era coroado, ele era ungido. E a palavra ungido significava na época o Messias, ou no grego Christus, ungido. Isso aponta, irmãos, para um rei maior que viria. Um rei que nunca usou uma coroa. Nunca. Mas que tinha a unção do Altíssimo sobre ele. A única coroa que ele usou, irmãos, foi uma coroa de espinhos, demonstrando ali a zombaria dos homens. Os reis de Israel não usam coroa, eles têm a unção. E essa era a unção, irmãos, que capacitava-os para liderar o povo, para guerrear, para ter a orientação de Deus do que fazer, de como fazer, de quando fazer. O homem que estava no trono tinha perdido essa unção. Irmãos, a gente não pode perder essa unção. A Bíblia fala, vós tendes a unção dos santos, João falou. A unção hoje está sobre a igreja. A gente não pode perder essa unção de Deus. Pode tirar a coroa, pode tirar trono, mas não pode tirar a unção, irmãos. A orientação, a direção, a voz de Deus. Essa unção hoje, irmãos, fala do Espírito, da direção do Espírito na nossa vida. A Bíblia fala que Saul, irmãos, ele perdeu a unção. Ele perdeu a direção. E ele ficou perturbado. Ficou sem autoridade. Ficou sem a voz de Deus. Irmãos, aquele homem perdeu a unção de Deus na sua vida de tal forma que ele queria ouvir a voz de Deus de qualquer jeito. Ao ponto, irmãos, de Deus não falar com ele. E quando ele via que Deus não falava com ele, sabe onde ele foi procurar a voz de Deus? Através dos mortos. Foi numa mulher, irmãos, que pudesse colocar ele em comunicação com os mortos, para ver se através dos mortos Deus falasse com ele, falava com ele. É alguém, irmãos, que perdeu a unção, que perdeu a direção. Tanto é que você vai ver na vida de Davi, quando Davi pecou, ele só fez um pedido ao Senhor: não retires de mim o teu Espírito Santo. E quando ele falava do Espírito Santo ali, ele falava dessa unção, dessa direção. Não retire de mim a capacidade de discernir as coisas. Não retire de mim a capacidade de olhar para as coisas como o Senhor olha, de ver as coisas como o Senhor vê. Não retire de mim essa tua unção. O texto que nós lemos, irmãos, fala de Davi e fala dos filisteus. Quem era este povo, irmãos? É um dos povos mais antigos da humanidade. A origem dos filisteus está lá em Gênesis 10. Descendentes de Cã, eram conhecidos como povo do mar, povo guerreiro, povo temido.
Era um povo temido na época, irmãos, porque eles já dominavam a arte, a engenharia do ferro. Era um dos únicos povos da época que tinham armas de ferro. Cavalos, e aí vem a expressão ferrados, no sentido de ferro. Os demais ainda usavam madeira, eles já estavam no ferro. Era um povo de uma tecnologia avançada. Povo antigo. A gente não vê conflito desse povo com Abraão, com Isaac, com Jacó. A Bíblia fala que Abraão peregrinou na terra dos filisteus, mas não houve conflito entre eles. É um povo que vai ficar conhecido na Bíblia, irmãos, através da história de Sansão. Sansão teve muitas batalhas contra os filisteus, intensas, ininterruptas batalhas. E a Bíblia vai terminar a história de Sansão. Ele estava onde? Dentro de um templo dos filisteus, deus Dagom. Ele derruba a coluna do templo, o templo cai. Ele mata um monte dos filisteus e morre junto com eles. No ministério de Davi, irmãos, este povo aparece cedo, os filisteus. E toda essa história, irmãos, da unção que nós falamos sobre Davi, acontece no 1 Samuel, capítulo 16. No capítulo seguinte, capítulo 17, a Bíblia já fala de Davi e os filisteus. Qual foi o filisteu mais importante da história que nós conhecemos para nós? Golias, não é verdade? Quem não conhece desde criança a história de Golias? Então Davi foi ungido no capítulo 16, no capítulo 17 ele já está diante de Golias. Era uma batalha, Israel contra os filisteus. E o desafio, irmãos, era alguém que pudesse lutar contra o homem que tinha 2,90 metros de altura. A couraça, o colete que aquele homem usava pesava 60 quilos. Era um monstro, um gigante, enorme. Ninguém tinha coragem. A unção entrou em cena. E a unção não estava sobre o rei, a unção não estava sobre os guerreiros, a unção estava sobre a cabeça do menino. O menino que o pai falou assim para ele: vai lá no campo de batalha e leva queijo para os teus irmãos, leva comida para os teus irmãos. Ele foi levar a marmita dos irmãos que estavam guerreando. E bem na hora, irmãos, que Davi chega, o menino chega com a marmita, o gigante está lá embaixo. Quem vai lutar comigo? Mas quem é este incircunciso? A unção estava sobre ele. A Bíblia fala que ele desce lá e Deus dá vitória para Israel. Eu fiz esse comentário, irmão, sobre a unção de Davi e sobre os filisteus, para nós chegarmos no texto que nós lemos. Eu não consigo falar direto no texto, porque senão você... Esse texto que nós lemos, irmãos, tinha passado 13 anos desde a unção de Davi. Davi foi ungido rei com 17 anos de idade. Ele assumiu o trono com 30. 13 anos de luta. 13 anos de prova. Sabe o que eu acho, irmãos? A Bíblia não fala isso, mas é um pensamento meu. Eu acho que às vezes Deus dá uma promessa para nós, é como se ela fosse verde. E ela tem um tempo de amadurecer. Ela vai maturando. E tem umas que demora 10, tem outras 5, tem outras 20, tem outras 30, tem outras 40 anos, irmãos. Falamos sobre a tâmara na terça-feira aqui. Tem coisas que demoram. E Davi, irmãos, ficou com aquela unção durante 13 anos, uma promessa. E eu fico pensando, irmãos, porque Davi não pediu para ser rei. Davi não mudou currículo, ele não pediu, foi Deus que escolheu. Aí Deus escolhe Davi, irmãos, depois que Deus unge a Davi, começa uma luta tremenda na vida dele. Para você ter ideia, Davi foi se refugiar, inclusive, no meio dos filisteus, certa época. Por quê? Porque o rei de Israel queria matá-lo. O próprio Saul queria matá-lo, ele teve que ir lá no meio dos filisteus, se fingiu de louco. Certa vez ele estava lá no portão dos filisteus e alguém chegou para o rei dos filisteus e falou assim: ó, Davi, aquele que matou Golias está aqui. Quando levaram Davi perante o rei, ele se fez de louco, ele começou a babar. A unção estava sobre ele. E olha a situação que ele estava. 13 anos, irmãos, tinham se passado. E agora ele é ungido rei em Israel. E quando os filisteus ouviram, irmãos, que ele tinha sido ungido rei sobre Israel, vieram para matá-lo. E aí tem essas duas batalhas que nós lemos aqui.
num lugar chamado Vale dos Refaíns, que significa Vale dos Gigantes. Na primeira batalha, preste atenção nisso, a palavra é curta, mas é para você nesta noite. A primeira batalha está no versículo 18 a 20, 2 Samuel 5, 18 a 20. E os filisteus vieram e se estenderam pelo Vale dos Refaíns. O que Davi fez, irmãos? Davi foi consultar o Senhor. Falou: Senhor, eu devo lá? Eu devo guerrear? Eu devo, subir contra os filisteus? O Senhor vai me entregar nas minhas mãos? E Deus disse: vá, Davi, porque eu já entreguei. E a Bíblia fala que Davi sobe, então, contra os filisteus e rompe ele como água. Atravessou, estraçalhou, atropelou. Ao ponto daquele lugar ser chamado Baal Perazim. Perazim significa romper, rasgar. E Baal era o deus deles. Então, Baal foi rasgado, foi rompido. Ruptura em Baal. Ou seja, Deus tinha rompido com os inimigos. E aí eles fugiram. Mas sabe o que aconteceu? Eles voltaram. Porque eles insistem. E quando eles voltam, uma nova batalha surge, no versículo 22 a 25. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam no mesmo lugar, no mesmo vale. Sabe o que Davi fez, irmãos? Ele foi consultar o Senhor. Davi consultou novamente ao Senhor. Ele poderia pensar assim: não, mas Deus já falou para eu subir. E Deus vai me dar vitória de novo, porque Deus já falou para mim guerrear, então eu vou guerrear de novo. Não. Ele foi consultar novamente ao Senhor. Igreja, não faça nada sem antes consultar o Senhor. Mas Deus já falou comigo numa outra ocasião. Consulte de novo. Peça orientação de novo. Busque a Deus de novo. Ele tinha a unção de Deus sobre ele, mas isso não dava a ele a autonomia para agir segundo o seu próprio coração. Pelo contrário, a unção de Deus que estava sobre ele fazia com que cada passo ele consultasse ao Senhor. Para cada batalha, irmãos, é uma nova consulta. Não tome nenhuma decisão sem antes consultar ao Senhor. Sabe o que aconteceu? A resposta foi diferente da primeira. Eu subirei, Senhor? Não, você não vai subir. Agora você vai dar a volta, vai por trás do exército dos filisteus e vai ficar de frente das amoreiras e vai esperar lá. E eu vou te dar um sinal. Agora, irmãos, Davi não deveria atacar imediatamente. Ele deveria esperar o sinal. Irmãos, olha só que coisa tremenda, irmãos. Tem coisas, irmãos, que Deus nos manda fazer imediatamente. Tem coisas que nós devemos aguardar. Sabe o que é aguardar? É o sinal amarelo. Espere. Ou até o sinal vermelho. Pare. Espere. Mas eu vou ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso, mas não é agora. Não é o momento. Irmãos, e se Davi não tivesse consultado ao Senhor e tivesse ido como foi da primeira vez, o que teria acontecido? A história seria outra. E a gente vai ver por que seria outra. Aguarde. Aí você fala: mas eu tenho orado e parece que Deus não tem respondido. Aguarde. Aguarde o sinal de Deus. Quanto tempo, irmãos, demorou para vir o sinal de Deus? Nós não sabemos, a Bíblia não diz. A Bíblia não diz quanto tempo demorou, mas a Bíblia diz que Davi esperou. Davi aguardou. Espera, aguarde. E por que Davi deveria aguardar, irmãos? Olha o que Deus fala para Davi. Você aguarda lá, de frente das amoreiras. Versículo 24 fala, e sabe o que vai acontecer, Davi? Você vai ouvir um estrondo, um barulho de marcha. Eu fico imaginando que barulho maravilhoso, irmãos.
o exército de Deus vindo, marchando, ao ponto de que em cima das árvores, na copa, na parte superior das árvores, haveria um barulho. Que coisa tremenda, o exército de Deus ia passar abaixo. Ele vai passar. E quando ele passar, você vai ouvir um barulho lá nas árvores. Deve ser um barulho, irmãos, tremendo, forte, extraordinário. E quando você ouvir esse barulho passando por cima de você, em cima das árvores, aí você vai. Porque o meu exército foi na tua frente. Não pode se precipitar, Davi. Você não pode sair antes do exército de Deus. Porque na primeira batalha foi diferente. Mas essa daqui você vai precisar do meu exército. Essa daqui eu preciso ir na tua frente. Essa daqui você precisa do barulho. Irmãos, não se precipite. Tem muita gente saindo antes do exército de Deus e perdendo as batalhas. Aguarde o sinal. Porque quando o exército passar, irmão, você vai ouvir. Você vai ouvir o sinal de Deus. Deus vai te dar discernimento, vai te dar graça para você ouvir o sinal. E quando você ouvir, você pode sair, porque a vitória é certa. Você está entendendo? Consulte ao Senhor e aguarde o sinal do Senhor. Mas a gente é ansioso. Ah, mas a unção já está sobre mim. E Deus já me deu vitória. Consulte. Irmãos, eu conheço uma história de um pastor. Eu já contei aqui, já faz bastante tempo. Eu conheci essa história lá no curso teológico. De um pastor que uma irmã o procurou e falou: pastor, eu traí o meu marido. E eu não sei o que fazer. E aí você faz o quê? Eu vou consultar o Senhor. O pastor falou para ela: vamos orar. E ele foi para a oração. E aí depois ele a procurou e falou: irmã, nós vamos conversar com teu marido. Chame ele. Cada situação, né, irmãos? E aí chama, conversa, e ora e chora, e aquele momento de raiva, e a raiva passa. E ele conseguiu perdoar a esposa. Estão bem, graças a Deus. Isso foi lá na Zona Leste. Passado algum tempo, um outro caso aconteceu, idêntico, semelhante. Eram os filisteus de novo que estavam ali. Pastor, eu traí meu esposo e eu não sei o que fazer. Sabe o que o camarada pensou? Já sei o que tem que ser feito. Vamos chamar o teu esposo, vamos conversar com ele. Mas ele não consultou ao Senhor. Conversaram com o esposo. Na mesma noite foram para casa e ele a matou. Consulte ao Senhor. Ah, não, mas eu já fiz de outro jeito e deu certo. É diferente. O mundo espiritual muda. As coisas, para você o cenário é exatamente igual, mas não é. Não é. Para nós, irmãos, a palavra de hoje é: deixe Deus ir na frente das tuas batalhas. Aguarde o sinal do Senhor, não te precipites. Deixa Deus ir na frente, porque você vai ter vitória. Deixa Deus te dar o sinal. Deixa o farol ficar verde. Mas a ordem também era o seguinte: quando, olha só, versículo 24, e há de ser que ouvindo tu estrondo de marcha pela copa das amoreiras, então fará o quê? Te apressarás. Te apressarás. Irmãos, é o seguinte: quando o sinal de Deus vier, não te acovardes. Quando o sinal de Deus vier, mova-te, vá, porque ele já foi na tua frente. Porque às vezes também, irmãos, tem um contrário. O exército de Deus passa, vai, você ouve o estrondo e fica com medo de ir. Ou quer retroceder, quer olhar para trás. Vá! Se Deus já saiu na tua frente, irmãos, não olhe para trás, não fique parado. Vá! Você está entendendo a palavra de Deus? Deus vai balançar a tua copa. Deus vai balançar a tua amoreira. Às vezes é coisa que a gente está orando há tanto tempo, irmãos, como a gente ouviu nesta noite. E aí você está aguardando ali, você e teu exército, e fica olhando para a copa e nada, e só grilo cantando, né? E passa dia, e passa meses, e passa ano, e você está olhando para a tua copa, ela vai balançar. Deus vai passar por ela.
você vai ouvir o estrondo. Mas quando você ouvir o estrondo, não fique parado. Avance. Sabe por quê, irmão? Se a gente ficar parado, a gente vai perder coisas de Deus, coisas novas que Deus tem para nós. A Marília falou, e eu creio, irmãos, é um tempo de um recomeço, é uma nova fase. Para nós, para a igreja, irmãos, a copa vai balançar e nós vamos avançar, irmãos, e Deus vai nos dar vitória. Deus vai te dar vitória, irmãos. Eu não sou esse. Vocês me conhecem como é que a gente ensina a palavra de Deus, irmãos? Não é emotivo, não, mas Deus tem coisas novas. Deus tem um tempo novo, irmãos. A copa vai balançar e você vai, irmãos, porque Deus vai na tua frente. Não te acovardes. Você está entendendo? Consulte ao Senhor, aguarde no Senhor, aguarde pacientemente. Confie no Senhor com paciência. Eu fico imaginando, o exército, irmãos, que Deus está falando aqui, era um exército de anjos. Quanto tempo demora um exército desse para se mexer? Quanto tempo, irmãos, um anjo demora para ir daqui até em Tóquio? É muito mais rápido que a velocidade da luz. 24 mil quilômetros por segundo, se eu não me engano, né? É muito mais rápido. Será que o exército de Deus estava atrasado? Não! Era para Davi aguardar. Era para provar Davi. Era para ensinar Davi, para nos ensinar hoje, porque Deus sabia que nós estaríamos ouvindo esta palavra nesta noite. É por causa de nós. Não é porque os anjos são lentos, eles estavam ajustando a roda dos carros, estavam afiando as armas, nada disso. É por causa de nós, irmãos. Deus manda aguardar, é para trabalhar em nós. Você está entendendo? Deus vai fazer um estrondo na copa da tua moreira. E você avance, porque Deus vai na tua frente. Fique de pé, vamos orar ao Senhor, irmãos. Ah, irmãos, quando Ele vai, quem pode resistir, irmãos? Quem pode impedir, irmãos, que a igreja avance, que a igreja vence? Eu não gosto muito dessa palavra, mas que a igreja conquiste. Eu não gosto dessa palavra, porque ela é muito... Deus tem um tempo novo.